Bom dia, amigo contador, cliente SCI, SCI Lovers. SCI Lovers, hoje é o dia. Hoje é o dia, hoje estamos começando então o podcast da SCI, o SCI Talks. Eu sou o Matheus Cortese e quem está comigo hoje é a Bia. Muito bom dia, Bia. Bom dia, Matheusinho, bom dia, SCI Lovers. Legal, estamos começando um dia um pouco diferente hoje, né? E antes de a gente entrar no tema, que vai ser muito importante hoje, né? Validando um pouco sobre questões de como fazer uma finalização de uma tarefa, como fazer o controle, né? Se você hoje tem esse problema no teu escritório, não consegue ter essa gestão ao macro de tudo que está acontecendo, fica aqui com a gente que hoje nós vamos falar sobre esse tema que está muito legal, certo, pessoal? Só que antes de a gente iniciar, né, e partir para esse momento especial hoje, né, que a gente tem algumas surpresas hoje, né, a gente vai dar início então com nossas notícias SCI, com os nossos âncoras, a Ângela e o Dirceu. Bom dia! Está começando mais uma edição do SCI Talks, o seu telejornal com as principais notícias do mundo contábil, fiscal e empresarial. Eu sou a Ângela. E eu sou o Dirceu. No destaque de hoje, o projeto piloto da Receita Federal para testar os sistemas da reforma tributária do consumo, a decisão do STJ sobre honorários em transação tributária, a aprovação de mudanças na CLT e a preocupante pesquisa sobre a preparação dos empresários contábeis para a reforma tributária. Vamos às notícias. Receita lança projeto piloto para testar sistemas de reforma tributária do consumo. A partir de 1º de julho, a Receita Federal dará início a um projeto piloto para testar e aperfeiçoar o sistema da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, tributo que integra a reforma tributária do consumo. O projeto, desenvolvido em parceria com o SERPRO, contará com a participação de aproximadamente 500 empresas, escolhidas por critérios técnicos e representatividade econômica, por meio de indicações de entidades nacionais, como federações, confederações e associações. Serão priorizadas empresas já cooperadas com a Receita Federal, como participantes do CONFIA ou SPED, indicadas pelo pré-comitê gestor do IBS, e sugeridas por entidades dos setores de tecnologia e economia em geral. Os objetivos do piloto são testar e aprimorar os sistemas e processos da CBS, preparar o mercado para as novas exigências tributárias e coletar contribuições para melhorias constantes nas soluções tecnológicas. O projeto não incluirá APIs, nem grandes volumes de dados neste primeiro momento, e terá entrada escalonada de empresas ao longo do segundo semestre de 2025. Todas as funcionalidades testadas serão divulgadas no site da Receita Federal, garantindo transparência e acesso amplo às informações sobre adaptações à CBS. Quem desiste de ação para aderir à transação tributária não paga honorários, diz STJ. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que contribuintes desistem de ações judiciais para aderir à transação tributária, conforme previsto na Lei 13.988/2020, não precisam pagar honorários de sucumbência à Fazenda Nacional. O entendimento da maioria, com votação final de 3-2, é que a renúncia à ação judicial é condição obrigatória para a participação da transação tributária. Porém, a lei não prevê a cobrança de honorários nesse contexto. Entre os principais argumentos, destaca-se que a transação tributária representa uma inovação da dívida, submetida a um novo regime legal. Além disso, cobrar honorários tornaria a transação desestimulante para o contribuinte, surpreendendo-o com uma despesa não prevista e que não pode ser parcelada. A portaria regulamentadora da Receita Federal também não menciona a cobrança de honorários nesse tipo de acordo. Câmara aprova fim de trechos da CLT e cancelamento digital do imposto sindical. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1663/23, que revoga trechos obsoletos da CLT e permite que trabalhadores cancelem digitalmente a contribuição sindical. A proposta segue agora para o Senado Federal. As principais mudanças do projeto incluem a revogação de artigos desatualizados da CLT, como o que trata de invenções de empregados, tema já coberto pelo Código de Propriedade Industrial. Há também a modernização da estrutura sindical, eliminando exigências como autorização do ministro do Trabalho para criar sindicatos nacionais e regras antigas sobre base territorial e duração de mandatos. As atribuições de juntas extintas de conciliação serão transferidas para as varas trabalhistas,
para o setor contábil e empresarial. As mudanças representam alterações importantes nos procedimentos relacionados à folha de pagamento e à gestão de vínculos sindicais. 48% dos empresários contábeis não estão preparados para a reforma tributária, revela a pesquisa OMIE. A OMIE, plataforma de ERP em nuvem, realizou a pesquisa Sondagem OMIE do setor contábil, com 448 contadores de todo o Brasil para analisar os impactos da reforma tributária nos escritórios de contabilidade e nas empresas atendidas. Os principais resultados mostram que apenas 34% dos contadores se sentem preparados para a reforma tributária, enquanto 48% declaram não estar prontos para as mudanças e 18% não souberam avaliar sua prontidão. Esse cenário se alinha à sondagem OMIE das pesquisas empresas de março de 2025, onde mais de 80% dos pequenos empreendedores afirmaram não ter recebido orientação de seus contadores sobre a reforma, mesmo com 70% acreditando que serão impactados já em 2025. A pesquisa reforça a necessidade urgente de preparação técnica e comunicação ativa com os clientes, indicando que contadores que se anteciparem terão maior destaque e competitividade no cenário pós-reforma. Essas foram as principais notícias desta edição do SC Talks. Fique atento às movimentações jurídicas e fiscais que impactam o dia a dia dos profissionais da contabilidade. Agradecemos sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. É isso aí, muito bom. E notícias muito importantes, né, pessoal? E realmente, olha só, 48% dos empresários contábeis ainda não estão preparados para a reforma tributária. Então, vale muito a pena, tem que dar uma olhada, tem que dar uma estudada, porque é um tema importantíssimo, tá? E tem que ficar atento aí para as operações. E hoje, pessoal, né, hoje é um momento especial, hoje é um momento de Dia dos Namorados, né? Marcinho, até pode abrir a câmera. Que hoje eu também quero aproveitar para apresentar para vocês que nós estamos com convidados hoje sensacionais, sendo a Maria Letícia e a Kátia. Tudo bom, meninas, com vocês? Tudo certo. Legal. Vocês já notaram que aqui hoje está organizadinho, está preparado para esse dia, né? Tá preparado pro Dia do Love. Pro Dia do Love. E hoje é uma edição especial dos Dias do Namorado. Sensacional, muito bom, muito bom. E a gente tem alguns comentários muito legais aqui já, né? Bom dia do Marcos, bom dia do Celso, que sempre está com a gente, bom dia da Lívia Falcão, bom dia da Doraci, a Camila, nossa querida, né? A Thaisa, que ela mandou bom dia, querido, já estou com saudades. Também né? estamos com saudades de ti, tá, Thaís? Thaís tá fazendo falta. Tá fazendo falta, mas logo já estará nativa novamente aí com a gente, viu? É isso aí, sensacional. Aqui a minha maravilhosa namorada, linda, beijo, minha princesa, te amo muito. Tá? Desculpa que hoje de manhã cedo eu acordei meio correndo, passei por cima de ti, atropelei um pouco mais, mas depois a gente vai compensar com uma janta bem especial, tá, meu bem? Te amo bastante, um ótimo dia para você. Aqui também a Camila, né? Que cenário fofo para dia de hoje. E a Duda, até minha namorada, ela mandou aqui, a Bia. Combinaram até a paleta de cores para hoje. A gente tá combinando realmente, né? Sem combinar, a gente combinou, sem combinar, né? Exatamente. Aqui o Marcos mandou também um abençoado dia. E o Darlan Ramos mandou aqui, ó. Bom dia, uma frase para esse dia especial. Posso até errar na conciliação bancária, mas nunca erro em te amar. Que Nossa, maravilha, que isso daí, sensacional, sensacional. E a gente também tem algumas cantadas, né, para solteiros e para namorar, e para quem tá namorando, isso, que a gente vai soltar ao longo do dia, né, Kátia? Exatamente. Perfeito. Quer soltar uma agora? Quer deixar para daqui a pouco? Pode ser uma agora, mas vocês querem para quem tá solteiro ou para quem tá namorando? Pode ser para quem tá namorando agora, daí a gente deixa pro solteiro mais pro final. Tá. Então, hoje, você que tem um relacionamento aí com alguém da área contábil, você chega para o seu parceiro, chega para sua parceira e diz assim: eu e você fechamos tão bem quanto débito e crédito no fechamento do balanço. Muito bom. Vou usar essa hoje à noite. Perfeito. A Camila aqui, ela também mandou, Bia, ó, feliz dia das namoradas para minha eterna namorada Bibi. Que bonitinho, pessoal. Vou ter que falar uma para ela, então, né? Pode soltar.
planilha. Na planilha. Vai, tu ensaiou bonitinho, vai. Na nossa. Planilha. Nas planilhas da nossa vida, né? Uhum. Na nossa vida, a minha planilha preferida é a nossa planilha, com muitas projeções futuras e muitos resultados positivos, viu? Ah, Essa que legal, que legal. É isso aí, amor. Você não é balanço, mas equilibra a minha vida. Nada a ver, inventei agora, pessoal. Então vamos dar sequência. Tá bom. Se porventura vocês tiverem alguma cantada ou quiser dar alguma declaração ali para seu parceiro, sua parceira, manda aqui no comentário que a gente lê aqui para vocês, tá, E pessoal? os que estão solteiros e quiser ganhar novos seguidores, É isso aí, os solteiros também. põe o Instagram ali, @nananã. Perfeito, muito legal, pessoal. Hoje vai ser bem bacana. Mas agora iniciando realmente a parte do tema, né, da parte do tarefas, então hoje, né? Tarefas que é um módulo maravilhoso, né, que ajuda tanto a contabilidade do controle de tudo que está acontecendo no escritório, né? Eu acho que a gente pode até pegar o gancho, porque, assim, brincadeiras à parte, se a gente tiver as tarefas estruturadas, a gente vai ter mais tempo para o nosso amor, né? Exatamente. Não é? Se a gente está com as nossas tarefas em dia, a gente tem mais tempo para ficar com a nossa pessoa amada, né? Exatamente. Então, eu acho que tem tudo a ver a gente falar de tarefas num dia como hoje, né? Se a gente se organizar Exatamente. direitinho. A Bia mandou aqui, ó. A Camila mandou, que linda. Hoje é dia do amor. Hoje é dia do amor. Hoje o Love's in the Air, né? Então, perfeito, pessoal. E qual que vai ser o primeiro tema ali que a gente vai iniciar? Na parte da finalização das tarefas hoje? Isso, Perfeito. Posso? Pode começar. É um spoiler, na verdade, né? Tá, Nossa, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as leituras personalizadas, tá? Os clientes que já utilizavam o módulo tarefas têm o conhecimento sobre um recurso que nós já oferecíamos, mas não de forma personalizada, era necessário passar pela implementação na área de desenvolvimento, né? O cliente precisava mandar o documento que ele, né, que queria que o sistema fizesse a leitura e a finalização automática, então, dessas tarefas, né? Claro que, como exemplos desses padrões aí, os SPEDs, né, a DCTF Web, essas declarações que possuem recibo, né, que a Receita Federal fornece, eles já existiam anteriormente, né, só que com essa passagem pela área de desenvolvimento. Então, tinha ali um tempo a mais para aguardar a finalização do projeto ali, de ficar pronta essa leitura do recibo, e era soltado em versão e tudo mais. Mas, no início desse ano, nós fizemos uma inovação que é, então, a leitura personalizada. O que isso significa? Que agora não precisa vir mais para a gente. O gestor mesmo, ali, o usuário que tiver acesso à tela da personalização dessa leitura de arquivos, ele mesmo pode estar indicando qual documento ele vai querer que o sistema faça essa leitura. Que legal. Importante que, assim, o padrão em si, ele não se alterou com relação às informações que precisam existir nesse documento para leitura. Então, assim, é necessário colocar lá o número do documento, seja ele um CNPJ, um CPF, a questão do período ali, de uma data, se às vezes é uma data específica, se é uma data, tipo, mês/ano, ou se é do dia 1º ao dia 30 do mês, né? Temos várias opções de tags que a gente chama para isso, né? E nós temos também o campo que é da descrição em si. Então, o que o sistema ele precisa buscar dentro desse documento? Ele tem que ser um PDF com formatação de texto, ou seja, quando você passa o mouse, você precisa conseguir destacar esse texto, porque muitas vezes, que já aconteceu em outras situações, do cliente entrar em contato, dizer que a ferramenta, né, não estava lendo determinado documento, e quando o pessoal do atendimento ia ver, era uma imagem em PDF. Então, isso, né, não tem como o sistema fazer o trabalho dele, né? Eu acho que é importante também a gente destacar que essa leitura personalizada, ela é um dos 549 tipos de finalização que a gente tem, né? Então, a Maria, ela pode até detalhar que a gente tem outras formas, né? Mas, assim, essa é uma das formas que a gente tem hoje de baixar as tarefas, que é através da leitura de um arquivo, né? E isso é uma possibilidade para o cliente, porque a gente vai continuar tendo os padrões.
que é as declarações oficiais, a gente continua tendo no sistema, com o vínculo com as declarações, e isso continua tendo lá e a gente vai continuar disponibilizando. Mas o que acontece muitas vezes? Muitas vezes tem algum documento que é padrão, né, do escritório e ele quer personalizar para botar aquilo numa baixa. Ou, por exemplo, algum arquivo específico da prefeitura, né, que muda com frequência lá, e aí, como ela falou, às vezes dependia ali de um desenvolvimento nosso, mas era muito variado, assim, às vezes de um ano para o outro mudava, ou em meses mudava, né, então é mais nesse sentido, assim, o padrão a gente continua disponibilizando, mas agora tem mais possibilidades, né. Um exemplo que eu gosto de dar bastante aí, na hora que eu estou falando sobre esse recurso da leitura personalizada, é porque nós temos um outro recurso que se chama gerenciamento de processos, né, em outra oportunidade a gente pode entrar e detalhar um pouco mais sobre ele, mas se o escritório está organizado com esse gerenciamento de processos, e digamos que você tenha um processo que se chama boas-vindas ao escritório, né, então entrou um cliente novo, né, veio uma pessoa, abriu uma empresa ali no escritório, e aí você, por exemplo, faz uma carta de boas-vindas, que não deixa de ser uma carta de amor com esse novo cliente, né? Muito bom. E aí, nessa carta de amor, que é a carta de boas-vindas, ali o escritório se apresenta, informa quem são os responsáveis pelo setor que vai cuidar da empresa para você, e ali, então, nesse exemplo, eu colocaria, né, no cabeçalho o CNPJ referente a essa empresa, a data que é a data do dia da carta, então digamos assim, as cartas de boas-vindas vão ser, sei lá, dia 1º de cada mês. E ali vai estar escrito, né, carta de boas-vindas. Então ali você já tem as 3 informações necessárias para que o sistema faça a leitura desse arquivo. Então você vai guardar essa carta que você personalizou para esse cliente dentro lá da pasta, onde é feita a leitura dos arquivos de forma geral, e aí quando o sistema vê que a carta está dentro desse arquivo, sabe que a carta está pronta. Ou se o cliente, né, o escritório, né, já fez o envio, e aí joga lá para dentro dessa pastinha para o sistema fazer a leitura, finalizar aquela tarefa, indicando que a carta de boas-vindas já foi enviada para o cliente, legal. Por exemplo, né? Ou tu que gosta muito do societário, né? Pessoa que é apaixonada pelo societário, pode pegar e já controlar as tarefas lá desde da constituição da empresa. Então, a partir do momento que tem o cartão do CNPJ, já cria essa tarefa, e a partir do momento que o cartão do CNPJ está lá na pasta também, já vai ler, já vai baixar essa tarefa, e aí já desde o início, né, já faz todas, né, então pode criar um fluxo realmente completo de gerenciamento de processos, inclusive para o setor societário, né, então agora a gente tem... É um universo de possibilidades. Agora a gente está com um universo de possibilidades realmente... Sensacional. O Tarefas é muito expansivo, né, ele tem muita coisa legal, né, e ajuda tanto o cliente... a gente até antes de entrar começar o podcast, né, a gente estava conversando sobre tarefas ali na parte como a gente trabalha no comercial. Basicamente, todo atendimento a gente traz tarefas para o nosso cliente, e quase todo fechamento tem o tarefa junto, porque eles não querem ficar sem. É muito legal, ajuda bastante. E traz um controle, traz uma visão macro, ainda trazendo mais recursos como esse, só vai fomentar ali o dia a dia do nosso cliente, né? Então, tudo que nós conseguimos trazer para automatizar, facilitando o dia a dia do escritório, justamente pela alta demanda, que é uma coisa que praticamente todo podcast é falado sobre isso, né, das grandes demandas dentro do escritório. Então, nós estamos abertos a todas as possibilidades, porque a gestão é isso, né? Cada um vai gerenciar da melhor forma que venha facilitar ali o dia a dia do seu escritório, né? É isso. E quais são as outras formas de finalização de tarefas também, Kátia? Só para relembrar os clientes aí, que a gente está falando de uma delas, mas tem tantas outras, né? Então, tem a finalização pela publicação ou exportação do arquivo, por exemplo, um relatório de balancete, eu tenho a opção de publicar ele no SC Report, então eu tenho como configurar, criar um serviço chamado balancete, vincular lá nessa tela,
E daí, quando eu fizer a publicação desse relatório, ele faz o link entre o CNPJ da empresa, o código da tarefa e a referência da tarefa. Então, essa é uma delas. Tem a finalização manual também, que eu posso estar fazendo alguma coisa específica que eu precise ir lá e pausar a tarefa. Então, tem essa também. E... sim. A Kátia falou, desculpa, a Kátia comentou ali sobre essa questão do balancete, mas claro que a gente tem as telas dentro do sistema, que também tem ali as ações que fazem com que seja finalizada, seja daí a exportação do PDF ou o envio para o SC Report, mas daí voltando para o meu queridinho societário, você pode ter documentos à parte do sistema e aí também utilizar um recurso que é de relatório avulso, né, se eu não me engano o nome. Publicação de relatório avulso no SC Report. E aí também fazer esse vínculo, né? Então você busca por um documento salvo ali no teu computador, enfim, no teu servidor, e faz o vínculo com a tarefa e também outro recurso facilitador, né? Que o cliente tem disponível para ele, o cliente como escritório, né? Cliente da SCI, assim como ele facilita também para o cliente dele, que é manter tudo organizado dentro do SC Report, né? Se tiver alguém de societário nos ouvindo, Aí, ó, temos isso uma é apaixonada pelo societário aqui, pessoal. gente. Então, vocês sabem que o Tarefas ele é pensado em todos os módulos, inclusive no societário, Inclusive no porque temos societário. uma apaixonada aqui. Legal, inclusive aqui, pessoal, a Thaís, ela mandou uma cantada. Opa! Aqui, ó. Socorro, acabei de sofrer um acidente. Bati os meus olhos em você e meu coração capotou de amor. Aí, cara, quando eu comecei a ler essa tua cantada, quase que eu te xinguei aqui, cara, mas quando eu terminei de ler, muito legal. Sim. Ô, Thaís, põe o teu arroba aí do Instagram, que eu acho que tu vai conseguir alguns fãs com essa cantada. É isso aí. A gente teria mais alguma cantada aqui para falar para nossos Agora dos solteiros, né? Uma para os solteiros. Chega para aquela pessoa assim que você tá interessada. Cremoso para a pessoa, para o ser humano. Para Fala a assim, ser humana. O meu interesse por você não é simples, não é presumido, é real. Ai, maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Eu também tenho uma notícia para dar para vocês, mas não é exatamente uma cantada, é sobre a live que vai acontecer hoje, pessoal. Então, hoje, às 15 horas, nesse mesmo canal do YouTube, a gente vai ter uma live, né, com a nossa queridíssima Noemi, né, que é uma cliente de uma contabilidade que nós atendemos, e ela é fantástica, ela é sensacional, junto com o nosso Lion, né, o leão da SCI. Hoje é dia, né? É isso aí. Então, hoje, às 15 horas, pessoal, a gente vai falar, eles trarão o assunto, né, como um case de sucesso. Como os contadores estão ganhando mais tempo e produtividade, né, com as nossas tecnologias. E se você sente, né, que o teu sistema atual ele limita o crescimento do teu escritório, esse evento realmente é para você, tá certo, pessoal? Então, além disso, vai ter outras questões também. Como você pode descobrir, como você vai descobrir, na verdade, como outros contadores estão simplificando os processos, ganhando eficiências e se destacando no mercado, né, e para entender melhor também como a tecnologia ela pode ser sua aliada para automatizar as rotinas e focar no que realmente importa, fazer a contabilidade crescer, né, pessoal? Então, veja um case real hoje com a Noemi, né, que ela superou o medo da mudança e hoje ela colhe resultados com mais produtividade e menos trabalho, né? Até um ponto que ela comenta é que hoje ela conseguiu reduzir cerca de 35 mil em custos, né? E ela aumentou, né, em cerca de 46% em clientes, né, com essas tecnologias. Então, é muito legal. Então, não perde, pessoal. Hoje, às 3 horas, nesse mesmo canal do YouTube aqui, a gente vai rodar a live ao vivo, né? Ontem eu até fiz uma reunião com uma contabilidade, que eu estou fazendo uma tratativa, e eu ouvi eles comentando, o nosso contador aqui, ele quer realmente transformar o escritório grande para concorrer com os principais do mercado, mas hoje o nosso sistema limita muito a gente. Então a gente está trabalhando para trazer eles para o único, né? E realmente, né? A gente tem um case real. Eu já peguei, a gente vai ter essa live aqui, já dá uma olhada, né? Amanhã vai ter essa live aqui, dá uma olhada, que vai ser bem bacana. E a Noemi, ela utiliza ali o Tarefas, né? A gente troca bastante figurinhas ali, fazemos algumas tratativas ali para eles, né, Sim, Maria? Algumas reuniões a gente já fez ali, referente a adaptações, algumas coisas ali. No começo do ano que eles fizeram
uma visita, né? Veio uma turma de lá e a Uhum. gente conversou com eles, não só do Tarefas, foi falado sobre o temporizador. Ah, que legal. Se eu não me engano, eles também utilizam o temporizador, foi falado, né, na época, e é isso, né? A gente está aqui com os módulos de gestão justamente para isso, com É isso esse foco da live, facilitar e trazer essa redução de custos e maximizar os lucros. É isso aí. Porque é justamente isso, né? A gente bate muito nessa tecla, mas os nossos sistemas de gestão estarem integrados com os outros módulos facilita muito. Eu não ter que exportar para um sistema terceiro, fazer essa gestão externa, né? Querendo ou não, já reduz aí metade de um trabalho gigantesco, Sim, né? Fazer um depara de informações para poder transferir esses dados ou para fazer essas tratativas, e ali não. Então, tá tudo em casa, Tá tudo né? em casa, né? Então, Não, é perfeito, realmente. igual a Kátia falou ali, eu vou exportar um balancete, eu vou finalizar a minha tarefa, eu já tenho como visualizar tudo isso lá na central de tarefas, ver o que está pendente, o que está em aberto. É isso aí, é isso aí. Então, perfeito, pessoal. E dando sequência aqui na parte do tarefas, né, quais que seriam os próximos temas que nós traríamos, então, para o nosso time de telespectadores, os nossos SC Lovers? SC Lovers. Acho que esse vai pegar. Olha, vai pegar, hein? Eu acho que daí a próxima etapa seria, para quem não sabia, que a gente tem, né, agora a leitura personalizada, aí, né, porque a gente tem todas essas formas de finalização de tarefa, seria a parte de começar a utilizar, né, entrar em contato ali com a Kátia, né, Kátia? Isso. E começar a utilizar, ver qual é o cenário, né, que precisa utilizar essa leitura personalizada, né, ver qual é a minha estrutura, para o que eu preciso da leitura personalizada, para qual que eu preciso da leitura padrão, qual que eu preciso das finalizações que a Kátia comentou ali, que já são padrões do sistema, que vai finalizar com uma publicação. Às vezes precisa dar um passinho e olhar como que é a estrutura das minhas tarefas hoje, como que é a forma que eu finalizo, sabe? Acho que isso aí também, conhecerem o processo, que o processo é um recurso novo, acho que tem 6 meses. 6 meses? Quase um ano? Não, então, a leitura não, mas o processo, o gerenciamento de processo. Foi acho que em fevereiro. Porque, assim, antes o módulo ele era estruturado em impostos, obrigações e serviços. E hoje a gente tem um processo que, como usando o societário... Que engloba, né, todos eles. Usando o societário, eu posso ali criar uma abertura de empresa e juntar todos esses serviços dentro de um processo. Todos esses serviços, não. Todas essas tarefas dentro de um processo. Então, ampliou a minha visão de como eu posso gerenciar as minhas tarefas dentro do escritório. Legal. Porque agora eu tenho uma divisão a mais, digamos assim. Quem gosta de palavras diferenciadas, né? Quem já tem o framework em Excel, né? Já possui ele em Excel, traz ele para dentro do Tarefas usando o gerenciador de processo. Porque né, vai ser a mesma coisa, só que uma versão melhorada, que vai ter todos os recursos de finalização automática, de acompanhamento, né? Naquela tela do sistema, né? E é isso. Legal, perfeito. Eu acredito que esse seja o caminho, né? Para quem ainda não está utilizando na sua totalidade, seria, eu acho que, reavaliar como é que está o processo. O processo realmente, né? Porque às vezes estava limitado só a baixa do imposto ou baixa de algum relatório específico, mas pode ver como um processo num geral mesmo, né? Perfeito. Até dividir por... tipos de empresa ou pelo setor em si, essa empresa aqui, né? Então eu vou dar lá na folha, né? A gente tem alguns processos estruturados da folha ali, desde da admissão do colaborador até o final da folha ali dos eventos do E-Social, então... E, meninas, uma dúvida, a gente consegue cadastrar questões complementares na tarefa? Consegue. Por exemplo, eu consigo cadastrar um evento? Por exemplo, eu tenho um evento evento tal seria data. uma tarefa, né? No Isso. caso. Aí sim, nesse sentido, Perfeito. consegue colocar no tarefas
porque tem data de vencimento. Legal. Ontem, inclusive, nós estávamos conversando a respeito das notificações dessas tarefas, né? Que a gente tem também esse recurso para ir informar o gestor, tá perto do vencimento. Então, tanto o cadastro de imposto, obrigação e serviço, você tem campos específicos que, ao realizar essa configuração para alertar o vencimento e você ter uma data de entrega, né? Que daí o exemplo que eu gosto de dar é sempre de imposto, né? Imposto tu tem lá o dia 10, ele vai vencer dia 10. Tu não vai mandar para o teu cliente no dia 10, tu não vai apurar esse imposto no dia 10, tu vai ter que antecipar. Então, você configura uma entrega. E aí, entre a entrega e o vencimento, se não conseguiu fazer na data da entrega, ela vai estar como atrasada, vai ser enviado um e-mail de forma automática, né, se tem as configurações ideais, para que o gestor ou mesmo o responsável pela tarefa fique de olho, saiba que, tô aqui no deadline para entregar esse imposto lá para o cliente do escritório, né? Então, a gente tem muita coisa a ser explorada. A maioria das coisas está cadastrado justamente para facilitar e justamente por estar linkada. E todas as telas do sistema têm a possibilidade de ter a configuração, né, de vincular ali para não ter que fazer coisas manuais. Mas o cliente também pode ir lá e criar tarefas manuais. Mas o importante do processo, né, que foi já o que a Kátia falou e o que a Maria falou, é também para ter uma sequência lógica, porque às vezes o gestor ele vai querer que seja publicado um balancete antes de exportar o SPED SD. Então, ele vai fazer que obrigatoriamente aquela tarefa tem que ser feita antes da outra, né? Isso, você consegue organizar ali dentro do processo, quando você está criando, quais são as ordens fixas, né, dessas tarefas, para que não se atropele, e também, muitas vezes, o processo, ele está, né, especialmente entre fiscal e contábil, por exemplo, né? Tem muita coisa que o fiscal faz um negócio, aí vai para o contábil faz outra coisa, aí o fiscal volta para fazer uma declaração, daí por último fazer, né, alguma coisa contábil. Então, para ter essa sequência, para ninguém queimar a largada, não pular etapas, a gente tem também um parâmetro que, esse processo que eu estou criando, ele tem que seguir essa ordem. Assim como a gente sabe que tem processo que, não importa a ordem, o importante é fazer todas as tarefas que estão dentro dele, né? Então, a gente tem esse parâmetro também que possibilita esse cuidado, né? Cuidados, perfeito. Eu até questiono, né? Para compartilhar e dar uma dica para o nosso contador, o nosso SC Lover de hoje, né? Para anotar ali, pessoal, tarefas, por exemplo, ou na sua agenda em si, anotar sobre o dia 22 de setembro, pessoal, que é onde vai acontecer um evento magnânimo aqui da SCI, né, que será, então, uma parceria. Então, o Sescom de Blumenau do Vale Europeu, em parceria com a SCI, eles irão realizar, no dia 22 de setembro, o evento do Upgrade Contador, pessoal. Né? Então, a gente já está movimentando bastante live de aquecimento sobre o tema, né? E até o Marcinho já colocou o QR Code ali na lateral para você acessar, então, o nosso grupo, né? Aqui. E ele vai acontecer... ali, ó. Mais fácil. E ele vai acontecer exatamente, então, no dia 22, no Teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau. E vai ser um evento maravilhoso, vai ser um evento bombástico, realmente ele está sendo muito bem estruturado, né? A gente está trazendo pessoas fantásticas para trazer temas, né? Vai ser algo totalmente fora do padrão, né? Então, vale a pena conferir, acesse o link ali, e fica por dentro e não perde essa data, pessoal, vale muito a pena. E também tem uma oportunidade exclusiva, né, que para quem já é nosso cliente, né, vai ter uns 50% de desconto para participar do melhor evento contábil do sul do Brasil, tá certo, pessoal? Então não deixa passar essa data, acompanha, já entra no QR Code, o Marcinho também... Link, ó. Isso, o Marcinho também já colocou ali o link ali pra gente, né, então acessa lá e bora para cima, porque vai ser muito bom, pessoal, Upgrade Contador, tá certo? E um outro ponto também, né, até para aproveitar esse momento, curta esse vídeo, né, todos os dias, das 8h15 até próximo umas 9 horas, a gente apresenta então o SCI Talks, o podcast da SCI, né, e todos os dias a gente traz um tema diversificado, então a gente traz parte de folha, parte fiscal, parte do geral, como hoje abordando a parte do tarefas, que é sempre muito bom. E esses conteúdos, né, vêm justamente para agregar o nosso dia, tirar dúvidas pontuais, dar uma dica, talvez esclarecer algum ponto que talvez esteja batendo ali, ou eu tenho uma dor, eu não sei o que eu faço para ajustar, eu não consigo organizar as minhas rotinas.
hoje nós estamos dando várias dicas, né? Então acompanha, pessoal, não perde, né? Aproveita e também compartilha esse link com seus colegas ali, com o seu lover, né? Isso aí. Assiste junto com ele. Assiste junto com ele, faz uma pipoquinha, né? Faz um fundi, olha só, hoje tá friozinho, o fundi vai ser maravilhoso para assistir, vai ser Talks. E a gente não está ao vivo e não passa somente no YouTube, né, Bia? Sim, tem no Spotify, então se você perdeu, não conseguiu assistir hoje, assiste depois, né? Todos os dias fica gravado, então consegue assistir depois. Exatamente, também está dentro da área do cliente, né? E também estamos dentro da área do cliente no YouTube e no Facebook. É isso aí, pessoal. No Instagram também, passa ao vivo quando a gente está ao vivo, né? Verdade, verdade. E uma dúvida, como que o nosso cliente faz para conseguir um kit da SCI? Ó, tem que seguir SCI Sistemas Contábeis lá no Instagram, tem que seguir o Insta do Wellington Marçal, Wellington Marcal. Isso lá. aí, tá passando aqui embaixo também. Ó. Aqui embaixo, Aí dá um oizinho para ele lá, dá um bom dia, né? É isso aí, não seja mal educado, né? Chega lá, não, só quero meu kit, não é certo. E aí vai lá e pede o kit para ele, peça o seu kit. Ele sorteia diversos kits, né? Tem kits que tem a camiseta, que tem a caneca, que tem, né, os kits de escritório, né? De escritório com mousepad, que são muito bons. E tem outros kits também, que tem Alexa, que tem participações aqui na bancada com a gente, né? Isso daí é muito legal. Enfim, tá, pessoal? Tem diversos tipos de kits, então vai lá e pede o kit para ele, né? Que você pode ser sorteado e contemplado aí. E aí marca a gente quando você ganhar. Marca a gente que a gente vai repostar vocês ali, tá, pessoal? Não perde tempo, vale muito a pena, tem muita gente ganhando. E, meu Bia, olha só, o Celso ele mandou aqui no comentário pra gente, ó, Bah, a minha amada está longe, só final de semana. Tá, Celso, vem aqui depois a gente dá um abraço. Celso, EAD, namoro EAD. É um querido, Celso é fantástico. Eu acho que, já que o Celso, que a amada dele tá longe, a gente poderia dar outra dica de cantada, é isso né? Aí. Já que ele tem uma amada, o que tu acha, Kátia? Se recuperou já? Não, ainda tá. Vamos fazer isso. Estamos ao vivo, pode tossir, não tem problema. Quem sabe mais ao vivo. Também, esse friozinho junho é sempre frio, né? Não tem como não ficar doente. Tá, Celso, olha só, fala pra tua amada assim, ó. Se você fosse uma nota fiscal, você seria isenta de defeitos. Que bonitinho, gente. Nossa. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje o tema tá muito legal. Eu sei que a gente ainda tem bastante coisa para falar de tarefas, tem bastante dica, bastante ponto, né? Só que o nosso tempo ele já tá chegando próximo ao final. Então a gente vai ter que deixar para dar continuidade no próximo programa, pode ser? E hoje, realmente, nessa edição especial dos Dias Namorados, foi muito legal, o pessoal, a presença de vocês, as cantadas, o pessoal no chat. Adorei ali a cantada da Thaís, né? Socorro, acabei de enfrentar um acidente, bati o carro e os olhos em você e fixou ali, né? Muito bom. Bati o carro, não, bati os olhos em você, né? Desculpa, pessoal. Thaís, eu queria dizer que, assim, ó, eu quero mandar um abraço e um beijo para toda a nossa equipe, né, do gestão, do financeiro, do controller, mas um abraço e um beijo especial para ti, tá? A gente tá morrendo de saudade, a tua energia faz muita falta na nossa equipe, tá bom? É isso aí, um forte abraço, viu, Thaís? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo dia de hoje, meninas. De verdade mesmo, foi um dia sensacional, um dia especial em si, né? E agradeço também para todo mundo que participou e que nos acompanhou hoje nessa manhã de quarta-feira, tá certo? Então amanhã às 8h15 a gente retorna, né, com um novo tema. E não perde esse momento, porque assim como hoje vai ser muito especial também, tá certo, pessoal? Amanhã é sexta-feira 13. Temos um detalhe importante. Mas é sempre melhor uma sexta-feira 13 do que uma segunda 16, né? É verdade, mas é isso daí. Bia, muito obrigado. Kátia, muito obrigado. Maria, muito obrigado, tá, pessoal? Um excelente dia para todo mundo e amanhã a gente se vê novamente. Um forte abraço, viu? Tchau, tchau. Valeu.